Pessoal, entrar num relacionamento exige responsabilidade e paciência. E é aí que devemos ter cuidado com a ansiedade, que pode acabar prejudicando muitos casais. Não é isso, Deise Ponciano? Isso mesmo, Bruno. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A ansiedade atrapalha vários sentidos assim da vida, né? E o relacionamento não é diferente. Por isso que hoje nós vamos conversar com a psicóloga, Daniela Azevedo, que vai explicar. Doutora, como é que um relacionamento pode ser atingido por uma das pessoas sendo ansiosas, né? Às vezes os dois são ansiosos, sim, mas como é que efetivamente isso pode atrapalhar o desenvolvimento de um relacionamento saudável? Bom dia, Deise. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia, Bruno. Bem, para vocês que estão em casa, quem é que nunca passou por uma experiência de ansiedade, né, gente? Então, falar da ansiedade é falar de algo que está inerente ao ser humano. É óbvio que você vai ter situações que você vai desenvolver a ansiedade de uma forma muito mais potencializada, outras que você vai ter o controle sobre ela, e outras, inclusive, Deise, que você não vai ter controle algum, que até o teu organismo pode responder de forma sintomática. Como assim? Tremores, palpitação. Sabe aquele namorado que liga muito? Aquela namorada que acha que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que ele está apenas trabalhando? Então é justamente aí onde mora o problema. É quando a sua mente ela passa a ser vítima da sua própria armadilha. Então vamos pensar que o paciente, quando ele é ansioso, ele se submete a esses pensamentos de uma forma que ele fica voltado contra ele de forma negativa, pessimista, achando que tudo vai acontecer pior. Aí a gente já fala de uma ansiedade patológica. É aquela ansiedade que paralisa, que nos modifica, que faz com que eu deixe de comer, que eu passe a viver em função de, e nada em excesso, nesse caso, Deise, é saudável, óbvio, né? Então, se a gente está dentro de um relacionamento onde o paciente ele desenvolveu essa ansiedade de uma forma exacerbada, tem casais aí que já estão sofrendo com a disfunção erétil, com o problema de vaginismo, com a questão da ejaculação rápida, né, que já são outras situações que invadem esse ramo da sexualidade composta dentro de uma relação sexual, dentro de uma relação conjugal, afetiva, né, e que tende, sim, a atrapalhar todo esse contexto. Porém, eu não falo apenas da sexualidade, eu falo a nível cognitivo, comportamental. Imagina, eu invadir a tua privacidade, eu querer ter o total controle sobre você, porque simplesmente eu não estou abarcado da minha fidelidade, do meu autocontrole, né, da minha questão de conseguir entender que isso faz parte da relação e que a gente precisa se respeitar nesse aspecto. Então, antes de tudo, eu pergunto para você que está em casa, como é que está o nível de diálogo? Como é que é a comunicação desse relacionamento, né? Você consegue compreender a sua parceira? Você consegue compreender o seu parceiro? Esse é o primeiro, eu diria que é a base de toda relação saudável. Se você consegue entender o que você ouve e se você consegue também expor aquilo que você sente, tá bom? Doutora, a senhora falou aí desse comportamento, né, que às vezes, infelizmente, acaba sendo bastante comum, né, a gente vê muitas pessoas relatando isso, e como a gente consegue distinguir que é uma atitude de uma pessoa que está enfrentando uma ansiedade, muitas vezes que não procura ajuda, de uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, como a gente consegue distinguir essas duas situações? Quando causa sofrimento. Absolutamente quando causa sofrimento. Você está dentro de uma relação que lhe causa sensações ruins de impulsividade, agressividade, né? Ao ponto de você não conseguir focar bem, de você ir, sei lá, comer excessivamente, de você não conseguir se concentrar numa atividade, de você chorar demasiadamente, né? São todas situações que envolvem sofrimento. Não apenas psíquico, né? Óbvio, mas nítido ali. E é importante também, Deise, as pessoas prestarem atenção em quem está ao redor. Porque às vezes a gente, dentro da relação, a gente não consegue enxergar que a gente está dentro de uma relação abusiva. E aí a gente ouve de uma amiga,
Cuidado, Deise, cuidado, Daniele, cuidado, Bruno, né? Olha isso, fica atenta a esses detalhes. Então, ouvir um xingamento, ou estar presente numa situação que envolve falta de respeito, agressão verbal, agressão física, né? Consequentemente, pode ser sim que a gente esteja falando de um paciente que tem um transtorno, né? Já exacerbado nesse nível de ansiedade, já ultrapassando essa esfera de agressividade e impulsividade, e ele precisa de ajuda, ou ela precisa de ajuda. Porque venhamos e convenhamos, não são apenas os homens que têm esses comportamentos, as mulheres têm também, tá? Então é importante que as pessoas elas estejam atentas a isso. A relação abusiva, ela existe, ela é real, né? Mas às vezes a gente está dentro de uma bolha, né, que a gente considera que é um relacionamento, nesses casos, né, onde eu não consigo me ver fora disso, porque é melhor estar aqui do que procurar alguma coisa que eu não sei, enfim, né? E a gente vive essa coisa de se anular. E por que eu preciso me anular? Para quê? Por quê? Como? Né? Então eu acho que se faça essa pergunta. O que lhe sustenta dentro desse relacionamento? Se isso está lhe causando sofrimento, procura ajuda. Se isso está lhe causando crise de ansiedade, procura ajuda. Né? Eu acho que tudo depende da forma como você se permite também estender a mão, né, para você mesma. É verdade. E agora, né, para a gente finalizar, uma coisa que eu acredito que todo mundo está esperando, umas dicas, né, para você identificar, assim, tô ansioso, o que é que eu devo fazer? Primeiro, eu acredito que tem que procurar a ajuda de um profissional, mas se puder dar uma dica, assim, para começar a praticar, para melhorar. Antes de tudo, eu queria deixar claro para você que está do outro lado aí, né, que é importante que você tenha tempo para você, tá? Como é que está esse cuidado, esse autocuidado, esse autoconhecimento, né? Você tem tido tempo de parar e pensar no seu planejamento, no seu dia, na tua respiração, na tua alimentação, na tua forma de fazer atividade física, né? Você tem cuidado do seu corpo, cuidado da sua rotina, né? Tudo isso lhe movimenta enquanto ser e faz com que você seja uma pessoa melhor. Então, consequentemente, você sendo uma pessoa melhor para você, você vai estar pronto para quem está do seu lado. Eu tenho um site, né, danieleazevedo.com, lá na minha página do Instagram também eu coloco mensagens diariamente para os meus seguidores, né, que eu costumo chamar, e para você que está dentro de uma relação afetiva e faz com que você se movimente, seja cada vez melhor, não para quem está do seu lado, mas para você mesmo. E aí nesses textos, né, nesse movimento de autoconhecimento, a gente pode estar junto sim. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Bruno, eu volto com você nos estúdios, né? Lembrando, se você está passando por essa situação, segue as dicas que a doutora passou, entra lá no Instagram dela e procure ajuda. É sempre importante você estar atento aos sinais e procurar a ajuda de um profissional. Pois é, aquela coisa, Deise, se você não se ama, como outra pessoa vai amar, né? Muito obrigado pelas informações.